Malu, a palavra é sua e muito obrigada por ter aceito esse convite desafiador, não é? Eu que agradeço. O convite é desafiador mesmo. Depois eu falei, nossa, mas a Conceição é muito inspirada. Foi tão bom voltar a estudar o assunto, né? Porque é um assunto delicadíssimo, né? Eu vou compartilhar, né? Vou ver se vai dar tudo certinho. Aqui. Isso. Compartilhar. Tá? Deixa eu ver só se muda. Opa, está em ordem. Então, vamos lá. É um assunto complexo, difícil, mas necessário. É interessante que, nesses últimos dias, eu andei lendo muitos artigos sobre alcoolismo, especialistas trazendo muitas questões sobre o alcoolismo, porque é uma questão que está preocupando muitas pessoas. Assim, e por que é difícil o assunto? Assim, acho que a primeira coisa que eu preciso falar, né, além de ser um assunto muito delicado, né, ele incomoda, sabe? Ele vai incomodar um pouquinho todos nós, porque é muito difícil nós encontrarmos alguém que não tenha algum contato, alguma questão com algum dependente de álcool. É muito difícil, né? Ou é na família, muito próximo, ou é a própria pessoa, ou é o vizinho, ou é o amigo, ou é aquele artista que a pessoa admira, sabe? Então, incomoda um pouquinho realmente esse assunto, e então nós vamos procurar trazer, assim, na verdade, nós vamos trazer de duas formas, de dois aspectos, né? O primeiro, a questão do alcoolismo na nossa sociedade, e na segunda parte eu trago a questão da doutrina espírita, né? Como que a doutrina espírita vê essa questão do alcoolismo. Então, acho que a primeira questão, gente, por que é importante nós entendermos muito bem a questão do alcoolismo? Porque é comum que as pessoas tenham assim, umas ideias muito equivocadas sobre a pessoa que é dependente de álcool. Muito equivocadas. Então, tem preconceito, tem julgamento, tem crítica, tem muitas pressões do ponto de vista de moral ou de crítica em relação às pessoas que têm problemas com as bebidas alcoólicas. Então, demorou muito para a sociedade entender, né, que o alcoolismo é doença. Não era considerado doença, não era, né? E é uma questão, não é uma questão de São Paulo, do Brasil, da nossa cidade, é uma questão de saúde pública mundial. Então, o mundo todo tem questões. Para nós termos uma ideia, 30% dos habitantes do mundo têm problemas com alcoolismo. É muita gente, é muita coisa. Foi só em 1967 que a Organização Mundial da Saúde considerou, né, o alcoolismo uma doença, porque até então era considerado vício ou mau hábito. Mas hoje em dia ainda muitas pessoas falam assim, aquele viciado, né? Por que não se utiliza mais a questão de aquele viciado ou é viciado em álcool? Não se usa mais o termo vício, porque o vício vem carregado de questões morais preconceituosas. Então, hoje em dia fala-se dependente, não viciado. Mas era entendido como as pessoas assim, é um mau hábito, a pessoa bebia porque queria beber. Então, tinha uma série de questões muito incompreendidas em relação à pessoa dependente de álcool. Agora, os avanços mesmo no entendimento da doença alcoolismo é recente, viu? De 30, 40, 50 anos para cá, né, que se estuda com muita profundidade e se busca, né, não só entender, mas tratamentos e auxílio para as pessoas que são dependentes do álcool, né?
Mas é uma questão muito complexa, porque não tem uma variável só no alcoolismo, são muitos aspectos, e todos eles são significativos, né? Nós temos desde a predisposição genética, depois a gente vai falar da predisposição genética do ponto de vista da doutrina espírita, mas é muito comum quando os médicos, né, atendem as pessoas dependentes, né, tem alguém na família que usa álcool, então tem uma herança genética, uma predisposição genética. Tem a questão da incapacidade de lidar com as frustrações, com os limites da vida. Isso é um fator desencadeante. Tem a questão dos valores socioculturais, tem a questão do ambiente familiar, tem a pressão dos grupos. Nossa, os adolescentes hoje estão sofrendo muito, porque a pressão do grupo bebe, né, usa, vamos na festinha, vamos a pressão é intensa. Tem uma questão da condição de vida, né? A grande parte dos moradores de rua, muitos estão lá por problema da dependência de álcool, mas muitos tornam alcoólicos, né? Porque aquela condição de vida que é dificílima, humilhante, né? E por incrível que pareça, né? Para amenizar a fome. Sabe que é muito comum no Norte e Nordeste, aquelas regiões muito carentes, muito, né, miseráveis mesmo, sem condições nenhuma, as mães colocarem álcool na mamadeira das crianças para que elas não chorem de dor da fome. Olha, então é uma coisa muito séria isso, né? Isso é muito delicado, isso acontece, é muito comum, né? E muitos das ruas, quando tem o frio, eles bebem. E por quê? Para amenizar o frio e a fome. Tem as questões emocionais, que têm um peso muito grande, né? A depressão, a ansiedade, o vazio existencial são grandes desencadeadores, né, do uso abusivo do álcool, de chegar até a dependência. Então, olha, só para nós olharmos um pouquinho a complexidade do assunto, isso é para nós entendermos assim, na hora que nós formos olhar para alguém, primeira coisa, evitar julgar, né? Porque nós não sabemos o que está acontecendo, né? São coisas muito, muito sérias, para falar a verdade, né? Então, quando às vezes a pessoa fala assim, aquela pessoa bebe, a vontade é fraca. Não, não é só isso, não é que a vontade é fraca. Tem a pressão dos grupos, não é só. A questão dos grupos é uma coisa seríssima, né? Psicologicamente falando, né? É um movimento difícil para os adolescentes, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, alcoolismo é uma doença crônica. Quando a pessoa chega no nível da dependência, é crônica. E qual que é a característica básica do alcoolismo? É quando a pessoa tem um consumo compulsivo de bebidas alcoólicas e que provoca progressivamente uma tolerância à intoxicação pelo álcool, que, quando retirado, surgem sinais e crises de abstinência. E, claro que esse consumo compulsivo tem consequências na vida da pessoa. Consequências físicas, orgânicas, mentais, de comportamento. Hoje nós sabemos, né, que quando a pessoa ultrapassa o limite do consumo, né, existe violência, existe imprudência, existe uma impulsividade. Então, isso é uma série de questões aí decorrentes do consumo compulsivo de bebidas alcoólicas. Então, é engraçado que às vezes algumas pessoas falam assim, e aquela pessoa não pode beber nem uma latinha de cerveja que já fica alterada. Que bom que a pessoa fica alterada. Porque quer dizer que só uma latinha, quer dizer que a pessoa não desenvolveu a tolerância ao álcool. E isso é excelente. A pessoa não tem que ficar triste, tem que ficar contente. Porque algumas pessoas falam assim, eu bebo um engradado de cerveja e nem fico alcoolizado. Que pena. Que pena. Não é para se gabar.
Porque é ruim, quer dizer que a pessoa tem uma tolerância imensa para desenvolver a dependência ao álcool. Né? Então, olha como às vezes nós temos, né, conceitos equivocados sobre a questão do álcool. Então, se a pessoa bebe pouquinho e já fica assim, que bom, que ótimo. Né? Agora, nós temos muitos desafios para lidar com o alcoolismo, muitos. No tratamento, quais são os grandes desafios? Primeiro é a negação. A pessoa fala assim, eu não tenho problemas com álcool, eu paro a hora que eu quiser. Nossa, isso é super comum. A pessoa fala assim, você não está exagerando um pouquinho? Não, eu paro a hora que eu quiser. Aí você dá um desafio, fica um mês sem beber. Se tiver já o uso abusivo ou a dependência, não consegue. Né? O outro é a questão de aceitação que tem um problema com o álcool. Né? Por que o AA é os alcoólicos anônimos? Né? Por que eles não chegam para o dependente, né? Assim, ó, você nunca mais vai poder beber? Porque o impacto disso é antiprodutivo. Você fala assim, o que nunca mais eu vou poder beber, nem naquele jogo do meu time favorito? Então, o que o AA usa como estratégia? Evite o primeiro gole. Eles não vão falar que você nunca mais vai poder beber, mas assim, um dia que você ficou sem beber, parabéns. Segundo dia, que bom. Terceiro dia, é um dia de cada vez. E isso é uma coisa fundamental na questão dos alcoólicos anônimos, porque o simples fato de nós ouvirmos, né, alguma coisa que fala assim, você nunca mais vai poder fazer isso, o impacto psicológico é enorme. A pessoa fala, meu Deus! Então, precisa ter toda uma estratégia para lidar com isso. E outra questão que é muito, né, que talvez seja a mais difícil de lidar, é a dependência orgânica. Né? As dificuldades, né, com o imperativo físico para a compulsão, para buscar o álcool. Olha, uma época, eu fiz um estágio num grupo de alcoólicos anônimos. E aí, né, um dos dirigentes ali contou uma questão, que ele era diretor de uma das unidades do Alcoólicos Anônimos, e ele estava há 20 anos sem fazer uso de bebidas alcoólicas. E aí ele foi fazer uma viagem com a esposa para a Europa. E aí lá ele falou, puxa, 20 anos já, 20 ou 25 anos. Então tomou um copo de vinho. Ele tomou um copo de vinho para não parar mais de beber. E ele voltou com a compulsividade como se ele nunca tivesse parado. Então, isso é uma coisa seríssima. E uma das maiores dificuldades em relação ao tratamento do alcoolismo. Por quê? Porque a dependência ela fica na memória da célula. Então, quando a pessoa põe o primeiro gole, acende a memória do desejo da compulsão pela bebida alcoólica e a pessoa começa a beber como se nunca tivesse parado. Essa é uma das questões assim, muito graves do alcoolismo e difícil de lidar. Né? Por isso que eles nunca falam, né? O alcoolismo curado, não está curado. Né? É uma doença que não tem cura. Né? Tem controle, mas a memória fica gravado na memória a dependência. Né? Por isso que o pessoal fala assim, não coma nem um bombom com licor, porque o simples fato daquele sabor do álcool desperta a memória das células, né? E dos neurônios, tudo mais. Então, olha só, né, onde é que nós estamos entrando. Gente, isso não é para ninguém ficar triste, chateado, porque são realidades que nós precisamos olhar essas realidades, enfrentar essas realidades. Não é para a gente ficar, sabe, falar, nossa senhora, não, é uma situação que está na nossa frente e que nós precisamos entender para ver como podemos ajudar a nós próprios, os nossos semelhantes, nossos familiares, ou a sociedade como um todo. Né? A outra questão de desafio é na prevenção e no tratamento do alcoolismo. Gente, a luta é muito desigual, mas é muito desigual. Por quê? Olha, a força das propagandas que estimulam o uso das bebidas alcoólicas é uma coisa monstruosa. É só você pega, assiste a televisão, né? É propaganda. Né? Não tem, você assiste uma novela,
tem lá alguma questão do álcool. Você assiste alguma coisinha, você assiste um filme, tem questão com álcool. Você está na hora que a propaganda de um programa para o outro, tem lá, né, o verãozão, né, o verãozão da cerveja, da Itaipava, do não sei o quê. Então, tem lá, né, o estímulo, as propagandas são muito intensas, porque o lobby econômico é muito grande. O comércio das empresas de bebida alcoólica é uma força bruta. Outra questão, o estímulo e o acesso, eles são muito facilitados, né? As festas, as reuniões, meu Deus, hoje em dia qualquer... Ano Novo, motivo. Natal, motivo. Páscoa, motivo. Noivado, motivo. O time ganhou, é motivo. A pessoa está triste, é motivo. A pessoa está alegre, é motivo. Então, tem motivos para tudo quanto é canto, né, que estimulam o uso das bebidas alcoólicas, né? E tem a força dos valores culturais e sociais, né? É uma sociedade que eu estou aqui falando, né? E já tem uma propaganda de cerveja aqui. Então, para você ver que nós estamos rodeados, né, de estímulos muito intensos sobre a questão de fazer uso das bebidas alcoólicas, né? Então, considerada uma droga, né, lícita. Então, é uma luta muito desigual, é difícil lidar com isso, não é fácil mesmo, né? Então, e a outra questão difícil, né, que seria no controle do consumo para evitar a dependência, porque às vezes a pessoa assim, ó, a pessoa, por exemplo, não nasceu, não tem uma predisposição genética, mas se a pessoa faz começa a fazer um uso abusivo das bebidas alcoólicas, ela desenvolve a dependência. E o problema da dependência, numa pessoa mais adulta, não é, por exemplo, a pessoa faz um uso bastante abusivo, né? E o problema do alcoolismo, da dependência, não vai aparecer em um ano, né? É a longo prazo. Esse é o outro grande problema, né? Os efeitos disso vão começar a surgir depois de 10, 15, 20 anos que a pessoa começa a apresentar o grande problema, né? Agora, uma pequena diferença está acontecendo atualmente, né? Quanto mais cedo as pessoas começam a fazer um uso abusivo de bebidas alcoólicas, o tempo de instalar a dependência é mais curto. Então, adolescentes e crianças encurtam o prazo para tornarem-se dependentes de bebidas alcoólicas, porque o organismo é diferente, age diferente, absorve com impacto muito grande. Então, criança, 2, 3 anos já está dependente. O adolescente não vai demorar 10, 15 anos para se tornar um dependente de bebida alcoólica. Então, esse é outro problema. A pessoa bebe, fala, imagina, eu não tenho problema nenhum, eu bebo já faz uns 2 anos abusivamente e não aconteceu nada. Mas não vai ser daqui 2 anos, né? Vai demorar um pouquinho mais. Então, olha o cuidado com essas questões, né? Então, se existem dificuldades para prevenção, né, evitar o consumo excessivo, mais ainda, sabe? Mais ainda, porque você fala assim, mas eu sou bebedor social. Bom, mas se tiver festinha 2, 3 vezes por semana, aí já é complicado, né? Porque hoje em dia você tem festinha toda hora, né? Então, e como é que faz? E outra coisa, é complicado esse negócio, né? O que é um bebedor social ou não? Qual o limite, a moderação? É um assunto bem polêmico isso, né? Outra dificuldade, né? As pessoas têm dificuldade de entender que o uso abusivo e constante pode levar à dependência de bebidas alcoólicas, né? Acesso de crianças e adolescentes à dependência a curto prazo. Preocupante a facilidade com que as pessoas têm acesso, né? E consumo exagerado. E, às vezes, infelizmente, com a participação dos pais, né? Que aí fica um pouquinho mais difícil. Então, as dificuldades para manter um consumo social, um consumo moderado, né? É uma polêmica, tem muita divergência. Nós temos especialistas que dizem o seguinte, né? Que batem na tecla, abstinência, não beba. Mas teve uma época que os Estados Unidos fez a lei seca, né?
foi a época que explodiu o consumo de bebida alcoólica. Explodiu. Então, de repente, não vai ser por aí proibir, dizer que não pode, que não vai ser por aí. A sociedade tem que encontrar outras formas, outras estratégias para lidar com uma questão tão séria, né? E outros são pela redução de danos, né? Aliás, há um mês atrás, eu li um artigo do Drauzio Varela, né, um médico, né, muito competente, e ele escreveu o seguinte, escreveu sobre o alcoolismo, né? E ele até escreveu o seguinte, olha, se puder, não beba, mas se não pode, beba o mínimo que você puder. Não, é uma tentativa, né, de nós não trazermos tantos prejuízos assim para o nosso organismo, para o nosso psiquismo. E outra questão difícil é o incentivo para o uso constante. Olha, se alguém gosta de filme, vou dizer alguns filmes, só para nós termos a ideia do que é a dependência do álcool, só para termos uma ideia, né? São filmes tristes. Tem um que é um clássico, né, de 1945, Farrapo Humano, quem puder assiste. São tristes, mas nós temos a realidade do que é e como sofre, o sofrimento que tem. Um, que é O Nasce uma Estrela, que foi agora um remake, né, em 2018, né, que dá para a gente ter uma ideia, noção muito clara da dificuldade que a pessoa tem quando tem a dependência do álcool, né? E tem o Despedida em Las Vegas, né, que foi de 1995, é um primor de filme. Para quem não gosta de filme triste, não assista. Mas a gente tem uma ideia do que é, do sofrimento. Agora, nem tudo é tristeza. Tem um que é muito bacana, que vale a pena assistir, que é 28 Dias. É um filme com a Sandra Bullock. Vale a pena assistir, viu? Porque esse mostra ela se recuperando, né, do consumo excessivo, abusivo de álcool, chegando quase na dependência já. É um primor de filme, 28 dias, é muito bacana. Então, para a gente também ter esperança, né, que existem possibilidades, nós temos como, né, temos vários meios de buscar tentar resolver a questão. Bom, e doutrina espírita nessa história toda? Como é que é? O que a doutrina espírita nos conta sobre o alcoolismo? Aliás, é sempre bom nós lembrarmos que a doutrina espírita não vai dizer para nós, não faça, não beba, não é esse o papel da doutrina espírita. Porque isso não resolve. O que resolve é o entendimento, o conhecimento e a conscientização. É isso que ajuda. Então, a doutrina espírita vai nessa questão de conscientizar, de mostrar as consequências que tem, né, qualquer tipo de substância que nós utilizemos e que provoca prejuízos. Vamos lembrar só de uma coisa, o homem, desde que, né, está na Terra, ele busca substâncias para alterar o seu estado de consciência. Isso faz parte da natureza, ele busca, né? Mas aí ele vai refinando essa busca e vai criando substâncias que prejudicam de uma maneira significativa a vida. Então, alcoolismo, uma doença espiritual. A causa está no espírito, a causa está no desequilíbrio do espírito. Então, quando nós falamos em predisposição genética, quer dizer o quê? Quando uma pessoa nasce com uma predisposição genética, com uma tendência a desenvolver a dependência ao álcool, isto quer dizer que ela já tem um registro de um uso ou abusivo ou dependente em existência anterior. Porque tudo aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, significativo de prejuízo, é registrado no perispírito, e isto pode influenciar características, ou determinar algumas características orgânicas na vida futura. Então, isso é bom nós lembrarmos disso, né? Isso está claríssimo na doutrina espírita, né? Então, quando a gente fala predisposição genética, a pessoa nasceu, a causa houve alguma questão séria com o consumo exagerado de bebida alcoólica ou mesmo a dependência, porque às vezes a dependência alcoólica nós levamos por algumas existências, né? Nem sempre nós, por exemplo, desencarnou, fica no corpo. Não, fica registrado no espírito. Essa questão. Não só o alcoolismo, mas muitas outras questões, né?
E outra causa, né, que é importante espiritualmente, é quando o espírito busca por substâncias para lidar com os problemas atuais. E aí que a gente precisa ter compaixão, porque às vezes a busca, né, é por amortecer o sofrimento, buscar uma euforia para afastar a tristeza, a timidez, fugir da realidade difícil. Muitas vezes o espírito encarna e ele não aceita essa encarnação, ele tem dificuldade de se adaptar a essa nova realidade, essa nova encarnação. Então, ele quer fugir da realidade, né? Quer ficar fora da realidade. Então, tem essas duas questões importantes, né, em relação ao desequilíbrio do espírito. Então, o espírito está desequilibrado, né? Ou ele já traz essa predisposição, ou ele, né, quer amortecer as suas questões existenciais, os seus desequilíbrios espirituais, né? Isso é considerável, né? A gente fala assim, quais as consequências para o espírito da dependência? Quais as consequências? Bom, primeiro, que os prejuízos, né, no corpo físico são muito grandes. O comprometimento físico da dependência, ela é muito grande, né? Isso nós não podemos amenizar isso. Ela é de fato. Então, quando nós temos um comprometimento orgânico, isso dificulta a ação do espírito na vida. Então, o que geralmente acontece quando a pessoa tem uma dependência crônica, severa, né, da dependência ao álcool? Né? Fica comprometido a vida social, a pessoa não consegue trabalhar, não consegue se relacionar com as pessoas, não consegue se relacionar na família, né? Sabe? E aí é uma bola de neve que vai cada vez comprometendo mais a vida da pessoa. Então, fica muito difícil para esse espírito, né, agir nesse mundo para crescer, para se desenvolver, fica difícil. Às vezes, ele chega numa paralisia, né, e vai se comprometendo mais ainda, né? Então, isso é uma coisa muito considerável, né? É considerável. Tem prejuízos mentais, né? Não é só o corpo físico, tem os prejuízos mentais que afetam o equilíbrio do espírito, né? Do seu desenvolvimento espiritual, né? Então, é quando a pessoa tem doenças psiquiátricas por conta de alcoolismo. É quando a pessoa vai desenvolvendo uma demência por conta do alcoolismo. E isso prejudica consideravelmente, novamente, a ação do espírito. E não é só a ação do espírito, né? A condição, né, de equilíbrio espiritual fica bastante comprometida, porque o psiquismo, né, ele é o centro, né, das nossas escolhas, da utilização do livre-arbítrio, né, ele é fundamental. Então, o espírito fica muito prejudicado, até mesmo nas escolhas, né, no seu livre-arbítrio. Olha como é importante essa questão do livre-arbítrio, né? Então, todas as repercussões na constituição do corpo e da mente, né, tem uma questão ligada à existência futura, né? Então, as consequências para o espírito é que o problema não fica aqui. Ele vai acompanhar o espírito nas suas próximas existências e vai, né, comprometer, de repente, a questão da saúde numa outra existência, saúde física e saúde mental. E, dependendo do grau de dependência, né, do alcoolismo, porque tem graus, né? Mesmo o dependente, ele tem graus de comprometimento, de gravidade. E compromete o livre-arbítrio, né? É quando a pessoa não consegue escolher, ou então faz escolhas extremamente equivocadas, sabe? É quando a pessoa, né, ou não consegue fazer escolha alguma, fica largada. É o caso de muitas pessoas que vão morar na rua, né? Porque não consegue mais ter escolha, não consegue trabalhar, não consegue decidir, e fica à base dos próprios impulsos, né? Então, compromete muito o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E nós sabemos que a liberdade de escolha e o livre-arbítrio são fundamentais para nós espíritos, né? No nosso desenvolvimento, no que é que nós escolhemos na vida para crescermos. E compromete a vontade, né? Porque eu, particularmente, acho muito triste quando você... Aliás, eu até sugiro que as pessoas assistam esses filmes que eu sugeri, que eu indiquei, porque dá para você ver como é triste a pessoa, ela parece que não tem chão, não tem sentido a vida, o sentido para ela é só beber, é só
Por quê? Para diminuir, para acabar o sofrimento, para sair da realidade. Então, é uma situação triste, então a vontade fica comprometida, né? Então, os comprometimentos são grandes, né? E a outra questão, né, que é seríssima também, né, gente? São os processos obsessivos. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos, né? E principalmente o dependente químico, ele atrai, ele se sintoniza com espíritos desencarnados que têm problema com a dependência, porque ainda sentem vontade, né, de ter a sensação, né, da euforia, do amortecimento do álcool. Então, ele sintoniza e agrava o seu próprio problema, porque daí não é só ele, a sua dependência, mas é a dependência do espírito que está ligado a ele. Então, é muito difícil nós encontrarmos um problema de dependência química de álcool, né, de bebidas alcoólicas, que não estejam no processo obsessivo. É muito difícil. E um exemplo, usado que eu não estou achando o exemplo. Eu queria até... dessa questão do processo obsessivo, você sabe que teve um caso, um homem, pai de família, e ele começou a... Ele, na verdade, nem bebia tanto assim, mas o pouco que ele bebia já alterava bastante o seu comportamento. Ele conseguia trabalhar tudo, mas já estava... De vez em quando ele tinha uns surtos, né? Porque também pode acontecer isso, a pessoa tem um surto psicótico. Então, ele... Um dia, ele decidiu, pegou a malinha dele, a família toda ficou assim, pegou a malinha dele e se internou no hospital psiquiátrico, em Piracicaba. E era no hospital espírita, que tinha atendimento espírita lá. E essa pessoa ficou 3 meses, menos de 3 meses, e um dia baixou em casa. Todo mundo falou assim, meu Deus, né? Que estava tendo problemas sérios. Nunca mais bebeu na vida. E você fala, puxa, passou por um tratamento desobsessivo. Então, nós temos casos, né, que, com o tratamento obsessivo, a pessoa até consegue se livrar da dependência, é uma dependência por conta de um processo obsessivo. Né? Porque nós temos as duas coisas, a dependência da pessoa e o processo obsessivo, e às vezes nós temos um processo obsessivo que agrava, às vezes, um consumo um pouquinho exagerado do álcool. Mas, boa notícia, a pessoa nunca mais bebeu na vida. Então, esses casos, eles não são os casos tão comuns. Porque quando a dependência é grave, é difícil o tratamento, é difícil a pessoa conseguir ficar liberada. Então, infelizmente, a porcentagem de recuperação, infelizmente, ele é pequeno ainda. Né? Mas a luta é para que se consiga cada vez mais, né, uma possibilidade de ir conseguindo. Né? O que mais? Processos obsessivos. Então, qual que é a contribuição da doutrina espírita no caso do tratamento? Né? Primeira contribuição, esclarecimento, nós entendermos os prejuízos que isso provoca na vida da pessoa física, psíquica e para o futuro, né? Que vale a pena nós lembrarmos disso. O que nós estamos construindo hoje tem repercussões, né, no futuro. Mas a contribuição da doutrina espírita para o tratamento. Primeiro que o esclarecimento da doutrina espírita, ele pode funcionar como um poderoso despertar, né, para uma luta que é difícil. Não é uma luta fácil, é uma luta difícil. Por isso que a gente precisa de muita calma, nada de preconceitos e muita compaixão. Então, essa luta difícil exige o quê? Cuidar do corpo e cuidar do espírito. É essencial. Conscientização. Entendimento das consequências que tem, de fato, de verdade, e não importa se é daqui 10, 15 anos, aparece. Para que faça o quê? Para que busque mudanças e transformações na visão de vida.
Porque se a pessoa se fortalece espiritualmente, emocionalmente, ela não precisa buscar substâncias para amortecer a dor, o sofrimento, para sair fora da realidade. Nós podemos, né, ter estados alterados de consciência com as preces, com essas músicas maravilhosas. Né? Nós temos várias maneiras de ter, não precisamos só de substâncias. Né? E o que mais que é a contribuição da doutrina? É forças para recuperar, para a pessoa se recuperar e lutar para se libertar. Sabe que a verdadeira força da pessoa está em reconhecer que precisa de ajuda. Isso é fundamental. E se deixar ajudar, né? Sabe? A doutrina espírita vai falar essa pessoa, nossa, eu estou com problemas, sim, eu tenho problemas. Eu preciso olhar melhor essa questão para ver como que eu consigo ir, né? Diminuindo, me tratando, cuidando, olhando, né? Então vai dar forças para a pessoa ir em busca de se libertar dessa, né, da busca que ela faz pelas substâncias, porque está difícil viver no mundo. Né? Então isso é uma coisa fundamental. Então eu achei muito bonita essa questão, né? Que a verdadeira força está em reconhecer que você precisa de ajuda, né? E busque ajuda e aceite-se ajudar, ser ajudado, né? Isso é outra coisa fundamental. E da contribuição, né? Pode funcionar como um poderoso, né? Despertar da consciência. E os tratamentos espirituais, eles têm resultados significativos. Desobsessão. O esclarecimento do desencarnado, o desencarnado é cuidado, então diminui aquela compulsão que a pessoa já tem por si só. Então, você cuidou do espírito desencarnado, aí você fica só com o encarnado, você vai cuidar do encarnado, porque o desencarnado está cuidado. Né? Então, o exemplozinho que eu coloquei foi dessa pessoa que se internou no hospital psiquiátrico, e certamente o espírito foi cuidado, e essa pessoa foi cuidada e ela nunca mais fez uso de bebida alcoólica nenhuma na vida. Né? Os passes, eles trazem uma renovação fluídica. Por quê? Porque a dependência do álcool, ele contamina completamente o fluido vital. O fluido vital ele é fundamental para a vida do organismo. E ele fica comprometido, por isso que o corpo fica comprometido. Então, o fluido vital fica comprometido, fica desgastado. Por isso que os passes trazem uma renovação fluídica, que auxilia bastante. Né? A fluidoterapia traz uma renovação fluídica e a renovação mental, porque os conceitos da doutrina vão ajudando a pessoa a começar a se posicionar de uma forma diferente na vida. Começar a falar, opa, eu preciso fazer escolhas melhores, os meus caminhos não estão muito bons, não estão muito interessantes, eu posso fazer escolhas muito melhores na vida e ser muito mais feliz. Né? Então, espiritualização e conscientização são as bases para a recuperação e superação da dependência. Gente, não quer dizer que a pessoa supera a dependência nessa encarnação. Ela pode começar um processo, porque tudo que nós, né, vemos, estudamos, e que os profissionais trazem, que os espíritos superiores nos trazem sobre isso, a gente sabe que nós estamos diante de uma coisa complexa, né, uma coisa difícil, né, mas que qualquer mudançazinha, né, é para ser comemorada. Né, qualquer posição, qualquer postura de mudança do espírito em relação a qualquer coisa, né, que seja a redução de danos, já é um ganho, é uma conquista. Né? Então, superação da dependência. Né? E para a pessoa entender, né, a continuidade da vida e a realidade espiritual, é necessário nós sabermos disso. Né? A vida não acaba por aqui e nós temos uma realidade espiritual que vai continuando, né, nas próximas existências. Né? A vida não é interrompida, a vida continua. Então, é importante nós cuidarmos, né, dos nossos valores, da nossa visão de vida. Né? E outra questão fundamental, o papel das equipes espirituais no socorro e na assistência.
nós sabemos que nós não estamos sozinhos em nada, nada, né? Então, olha, a ação que as equipes espirituais fazem para ajudar, né, os dependentes químicos é enorme, gente, é uma coisa fabulosa, né? E auxilia mesmo. Então, todas aquelas pessoas que buscam, né, se entender e buscar algum tipo de tratamento que possa auxiliar. Veja bem, a doutrina espírita não vai prometer milagres, né? Não tem esse objetivo, né? Mas é inegável que os resultados são significativos, né? E se a pessoa se envolve no seu tratamento, se ela, de fato, abre as portas do seu emocional, do seu psiquismo, né, para entender essa situação e absorver todo esse tratamento, ela tem um ganho muito grande, né? E vamos lembrar que o espírito desencarnado também tem um ganho muito grande, porque nós não podemos nos esquecer deles, né? Porque sofrem do mesmo jeito, né? Então, nós estamos aqui trabalhando essa questão, mas eu acho que isso é importante, apesar de ser um auxílio, um assunto complicado, complexo, difícil, que incomoda, eu acho assim, e que é difícil de tratamento, e que a pessoa que busca tratamento, ela sofre bastante, né? Mas eu acho que nós precisamos aí uma dose, né? Por isso que eu trouxe a questão dos tratamentos espirituais, da contribuição que a doutrina espírita tem para todos nós, porque nós precisamos ter esperança, sabe? Às vezes a pessoa não consegue se curar nessa existência, né? Mas se sobrou uma sementinha para ela continuar se cuidando, né? Quando desencarnar ou na próxima encarnação, eu acho que é esse o processo, né, evolutivo, esse é o nosso processo de aperfeiçoamento. Nós vamos, né, degrau por degrau e buscando resolver, superar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições e as encrencas, né, em que nós entramos. Nós entramos em muitas encrencas e depois nós vamos resolvendo essas encrencas, né? E a dependência, né, do álcool, a dependência de bebidas alcoólicas é uma encrenca que as pessoas entram, né? E aí, né, o negócio depois é buscar para sair dessa encrenca, né? Isso, né? Só posso deixar aqui o seguinte: nós temos que ter esperança, confiança, e principalmente quando nós olharmos aquele que está numa situação, né, de uso abusivo, de dependência, não quer dizer que a gente vai passar a mão na cabeça, não é isso, mas o nosso olhar de compaixão, de entendimento, que aquilo é um sofrimento grande, né, que não é fácil, é importante. Eu acho que era o que eu tinha para trazer, eu agradeço o espaço e a oportunidade. Muito obrigada.